as suas missões de resgate, porque você lidava com esses movimentos super... Você era chamado, né? Nem você comentou, quando a polícia precisava chamar o seu reforço. Aí vinha o GAT, né, para ajudar numa negociação. A grande pergunta aqui é, nessas situações tensas e urgentes, como é que você consegue manter a calma? Como é que você consegue manter clareza de raciocínio? Como é que você consegue influenciar o teu cliente, né? O bandido lá do outro lado? Como é que você lida com a ansiedade e você mantém a tua capacidade de tomar boas decisões, mesmo sob pressão? Como é que funcionava isso? Como é que funciona, Evidente? É um pouco de tudo que eu falei até agora, sabe, Leandro? Eu não caí de paraquedas para fazer o que eu fazia, né? Como eu disse, eu estudei bastante, né? A doutrina de gerenciamento de crise, as técnicas e táticas de negociação. Então, quando você tem muito domínio sobre o assunto, é muito difícil a pressão fazer muita influência sobre você, sabe? Porque você conhece, né? E à medida que você conhece também, você passa a ser bastante respeitado, sabe? Inclusive pelas pessoas que, em tese, poderiam exercer alguma pressão sobre você, né? Eu era um cara que eu era reconhecido por ser um bom operador da doutrina de gerenciamento de crise na qual a negociação está inserida, né? Eu conhecia muito a técnica de negociação, eu sabia como me comportar, porque eu tinha o meu arsenal de informações muito amplo, né? Então, quando você tem isso tudo, sabe o que se transforma no frigir dos ovos, assim? Se transforma em calma, se transforma num controle emocional muito grande, se transforma numa condição de você não entrar na vibe que não é adequada, de você não cair em armadilhas, né? Então, vou dar um exemplo, tá? Do que, para quem está acompanhando a gente aqui. O criminoso, quando faz o refém, ele faz o refém porque ele está com medo de morrer. Essa é a realidade. E aí ele faz o refém com o propósito de garantir a própria vida. Aqui no Brasil, essa é a principal motivação do criminoso tomador de reféns. Deu errado o roubo, ele não conseguiu escapar, a polícia cercou o local, ele ficou com medo do enfrentamento, ele faz o refém com o propósito de preservar a própria vida. Só que aí acontece uma coisa curiosa. Quando ele está com o refém, a polícia segura um pouco, a polícia fica lá longe, a polícia não vai invadir, porque tem um refém ali. Aí vem imprensa, mídia, né, helicóptero, aquela coisa toda, o criminoso dá uma viajada, sabe, cara? Ficou famoso. Ele começa a achar que ele é a última coca do deserto, a última bolacha do pacote, e aí o cara faz uns negócios. Deixa eu fazer um detalhe aqui pra vocês, fazer uma pergunta pra vocês. Fazer pro Daniel agora. Daniel, quais são os dois únicos destinos de um criminoso ao final de uma ocorrência com refém? Pra onde ele vai? Só tem dois lugares. Cadeia e caixão. Exatamente, cadeia e caixão. Se alguém acha aqui no podcast que eu posso falar pro criminoso, libera o refém, toma aqui R$100, vai tomar um lanche no McDonald's. Toma um helicóptero, vai pras Bahamas, né? Que é a primeira coisa que os caras pedem, né? A lei não me permite. A beleza da minha arte como negociador é fazer o cara ir pra cadeia feliz. Porque é o melhor negócio que ele pode fazer. A outra opção é pior, é pro cemitério. Sim. Então, agora segura essa aqui. Eu como técnico, sei que o cara só tem dois destinos, pra cadeia e pro cemitério. E tô tentando falar pro cara, pelo processo de negociação, que é melhor ele ir pra cadeia. Não é verdade? Aí o cara chega e fala pra mim no começo da conversa, falei, eu quero helicóptero, eu quero 1 milhão, eu quero armamento, eu quero colete, começa a pedir um monte de baboseira, que não tem nada a ver. A pergunta é, o que dá vontade de falar pro cara no português claro, gente? Assim, no português rasgado. Vocês estão imaginando o que dá vontade de falar, né? Mandar pra ele pra aquele lugar, hein? Exatamente isso, dá vontade. Só que aí o que acontece? Um negociador que tem domínio da técnica não usa a chamada tática do leite moça. Comigo é assim, bateu, tomou, sabe? Ou a tática do jogador de futebol de várzea, né? Você me deu na canela, já te dou na correntinha. A vontade que dá pra falar pra ele é isso que vocês pensaram, mas a gente não cai nessa cilada. E não cai por quê? Porque a gente aprendeu que saber ouvir é uma virtude do negociador, e eu, por ter essa virtude de saber ouvir, a gente interpreta que essa bobageira toda que ele tá pedindo não tem cabimento nenhum. Mas eu não posso falar pra ele assim no português, claro, você não vai ter milhão, não vai ter helicóptero, daqui você vai pra cadeia, pro cemitério, sabe? Eu não posso fazer isso aí. Então a gente vai devagarzinho, mostrando pros caras, né? Pra você vendedor aqui, imagina que o cara chega e fala assim, seja lá o que for que vocês vendam, né? O cara falou, eu quero o preço 20% abaixo do mercado, quero pagar em 90 dias, e já te dá essa... E você, se você for um boca mole, se você for um borracha fraca, tal, você já peraí, você tá pensando o quê? Aí já
Aí você fala, não, deixa eu... Aí você vai ressignificando. Uma das técnicas de negociação muito importantes que a gente tem dificuldade é separar as pessoas do problema, sabe? Primeira lição, nem é minha essa lição, é a lição de um grande craque da negociação chamado William Ury. Como Chegar ao Sim, um livro que é a base, né, da negociação, do método Harvard. É um livro, é uma das referências que a gente utiliza. Então, tudo isso faz com que a gente consiga ter essa tranquilidade, ter essa paciência, usar esses princípios de negociação, como, por exemplo, pensar com a cabeça do outro, criar um bom rapport, né? Para quem não sabe o que é rapport aqui, rapport é uma conexão, né? Uma conexão que você faz. Por exemplo, eu estou aqui conversando com o Daniel e estou vendo aqui no seu fundo de tela uma foto, provavelmente deve ser do Stallone, né? O Rocky Balboa. Pô, eu cheguei aqui na sua sala, já vi essa foto, eu vou tentar ver qual a conexão que eu tenho. Por que você tá com essa foto do Rocky Balboa? Você assistiu Rock? Você é luta boxe? Você gosta de... Eu vou já, porra, cara, que foto linda que é essa daí, cara. Você assistiu Rock? Aí o Daniel fala, cara, eu já assisti, cara, esse é o meu ídolo e tal, e já cria uma conexão, aquele quebra-gelo. Tudo isso faz parte dessa magia chamada negociação, cara. Comandante, queria fazer uma outra pergunta, né? Quanto a chegar preparado, tal, para manter a calma ali, chegar calmo em situações sobre pressão, realmente a gente conversou bastante ali no primeiro ponto, né? Mas durante a negociação, né? Tanto você já deve ter passado muito com isso, quanto a nossa audiência passa por isso, é o outro lado, né, e tentando nos desestabilizar. Mesmo que a gente chegou com calma, chegou preparado, a gente vê vários compradores muito bem preparados para desestabilizar o vendedor emocionalmente, né? E eu imagino a quantidade de ameaça que você recebeu, né? Sua família deve ter recebido, enfim, um monte de coisa ali que você deve ter ouvido durante negociações, né? Apesar dele só ter aqueles dois destinos, ou a quantidade de abobrinha que você já deve ter ouvido para deixar você numa situação, de repente, um pouquinho menos racional, mais emocional, né? Tentar desestabilizar um pouco, como não cair nesse tipo de armadilha, né? Porque uma coisa é você chegar bem preparado, né? Outra coisa é, parafraseando Mike Tyson, já que a gente tá falando de boxe, né? Todo mundo tem um plano até tomar 2 socos na cara, né? Depois, daí o negócio vira outra história, né? E sobre isso, comandante? Vamos lá. Olha, você fez uma pergunta que praticamente é uma boa parte do conteúdo do meu livro, né? A primeira lição de negociação: lidar com o conflito. Nós temos um problema sério na nossa cultura de achar que a harmonia e o entendimento é o mais comum nas relações interpessoais. Erro, não é. É muita pretensão nossa achar que na comunicação humana tem um emissor, tem o código, que é a mensagem, a linguagem, do outro lado de um outro ser humano que vai decodificar isso aí. Você acha que vai acontecer tudo na boa, assim, smooth, né? Como a gente fala em inglês, assim, suave, na nave. Não vai ser. No momento que você passa a compreender que o conflito é mais comum do que a harmonia e entendimento, eu me refiro à palavra conflito e não confronto. O confronto é destrutivo, mas conflito, a gente começa a ficar mais prudente. Então, antes de falar com você, eu vou avaliar como é que você transa o mundo, como é que você se relaciona com ele. E agora você começa a ver que as ferramentas, umas estão coligadas com a outra. Como é que eu vou saber como você transa o mundo, como você se relaciona com o mundo, se eu não fiz uma pesquisa no seu LinkedIn, no seu Instagram, no seu Facebook? Então, para conversar com você, eu tenho que fazer uma lição de casa antes. Lembra que eu falei do planejamento anterior? E aí eu diminuo os riscos de conflito. Mas aí tem mais outras lições importantes que dizem respeito à pergunta que você me fez. Todos nós que estamos aqui no ambiente de negociação e também no ambiente de alta performance, temos que entender que a vida é dura, gente. A vida é pegada, não é moleza. E todo mundo que está nesse ecossistema tem que ser resiliente. Resiliente é suportar a pressão. Resiliente é aguentar o rojão. Resiliente é a diferença do coqueirinho quando tem o vento e do carvalho. O carvalho é forte, é sólido, mas se vê um vento muito forte, derruba o carvalho. O coqueirinho dobra e depois, quando o vento vai embora, ele volta à posição original, né? Então, essa é a figura do resiliente. Então, todo negociador tem que ser uma pessoa resiliente, tem uma pessoa que sabe lidar com essas pressões do dia a dia. Mas, para além disso, tem uma outra coisa que o negociador tem que ter, que é a capacidade de manter o controle. Qual é a diferença entre ser resiliente e manter o controle? Ser resiliente serve para o dia a dia, as vicissitudes da vida
em alta performance, a vida do mundo corporativo, a pegada, cumprir meta, entregar resultado, para isso tem que ser resiliente. Manter o controle é quando alguma coisa escapa, e ela escapa e sai do CNPJ e entra no teu CPF, cara. Vou dar um exemplo, tá? Suponhamos que aqui tivesse, no lugar do Leandro, uma moça, a Maiara tivesse aqui. Imaginemos que a Maiara é uma mulher empoderada, uma mulher que luta contra um machismo que nós temos nesse país aqui, que detesta a misoginia, que é os homens que tratam as mulheres com ódio e alguns que tratam a mulher como sendo um ser inferior, e ela é uma mulher empoderada, uma mulher muito consciente, uma mulher que luta por isso, e aí um dia ela marca para receber uma pessoa, um cliente ou um vendedor, e o cara por acaso chega atrasado, e ele chega lá no gabinete dela, né, tá aguardando para uma reunião, para uma rodada de negociação, e ele fala assim para Maiara, olha Maiara, me desculpa o atraso, sabe, eu tava vindo para cá, peguei um trânsito bastante difícil, e para além disso tinha uma mulher na minha frente, uma barbeira, sabe como que é, mulher no volante, perigo constante. Porra, meu amigo. Aí entrou que nem um Exocet nela, cara. Aí já escapou aquilo que é razoável do mundo corporativo. Entrou num negócio, o cara teve um comportamento sexista, sabe, cara? Um comportamento inadequado, né? É um comportamento que atingiu a Maiara naquilo que é um valor para ela. A luta pela igualdade, pela equidade da mulher. E mesmo assim, o que eu recomendo é manter o controle, não apertar o botão da terceira guerra. Olha que magia que é isso, é difícil, não é fácil, mas aí de repente é fazer desse limão uma limonada, sabe? De repente fazer uma ressignificação aos poucos, mostrar para esse sujeito que talvez não seja um bom comportamento falar desse jeito, mas talvez não nesse primeiro encontro, no segundo encontro, para você não apertar o botão da terceira guerra. E aí tem uma lição que eu tenho de laboratório, tá? Laboratório que eu dou aula há muito tempo. As pessoas hoje não têm essa manha, não têm essa paciência. Por qualquer coisinha o cara já manda um Exocet no seu peito, já aperta o botão da terceira guerra. Um outro aspecto ainda para fechar a resposta à sua pergunta, além de ser resiliente, que é suportar a pressão do dia a dia, além de manter o controle, que é mesmo quando uma coisa escapou daquilo que é o razoável e atingiu você não perde a sua capacidade de pensar, você continua mantendo o seu raciocínio, segura a onda. Uma outra coisa que é importante é você entender que às vezes é você que dá uma mancada, é você que tem uma escorregada, é você que dá uma bola fora, e aí o negociador também tem que ter a capacidade de reconsiderar, que é dar um passinho para trás. A gente, quando erra, é a mesma coisa que cair num buraco. Se você cair no buraco, meu amigo, não é cavando o buraco que você vai sair dele. Se você entrou num labirinto cheio de portas, não é bater na cabeça na porta que você vai sair de lá, entendeu? Então a gente tenta reconsiderar, dar um passinho para trás, porque a negociação é um jogo como se fosse um jogo de esgrima, sabe? Você avança, você recua, e isso tudo faz com que você seja um bom negociador. Compartilhei com você aqui 3 lições importantes para responder sua pergunta. Lidar com conflito, coleta de informações. Falei 4, né? Resiliência, manter o controle e reconsiderar se necessário. Tem 4, 5 lições do meu livro aqui na resposta à sua pergunta. E aí, curtiu esse conteúdo? E se eu te falar que tem muito mais no nosso programa completo lá no Spotify? Eu quero te convidar a escutar o episódio completo no Spotify. É só procurar Papo de Vendedor ou o link que acompanha esse corte. Quero te fazer um outro convite também. Turma 6 do Programa de Aceleração de Supervendedores está com as inscrições abertas. Tem um linkzinho da bolinha vermelha aqui que eu quero te convidar para você conhecer esse treinamento. E por último, mas não menos importante, quero falar dos nossos patrocinadores. A RD Station patrocina o nosso podcast e eu quero convidar você a conhecer o RD Station CRM, o maior CRM, o CRM mais utilizado no Brasil. Nós usamos aqui no Papo de Vendedor, nos Supervendedores, e tenho certeza que você vai curtir. E por último, quem aqui não gosta de desconto? Exatamente, 15% de desconto para você aproveitar o RD Summit, o maior e melhor evento de marketing e vendas da América Latina. Eu e o Dani vamos estar lá e queremos convidar você para ir lá tomar um chopp, porque lá o chopp, o happy hour é de graça, dá um abraço na gente com 15% off. Você pode comprar o ingresso para os 3 dias, ou se preferir só o day use ali, um único dia para você ir no evento e, claro, afiar o seu machado. Tamo junto, um forte abraço, boas vendas e sucesso!